Então, pessoal, boa noite. Tá? Hoje nós vamos trabalhar com termoquímica. Não sei se vocês estavam na minha primeira aula, mas eu sou a professora Thaís. Na primeira aula eu trabalhei com vocês isomeria. Na minha primeira aula eu trabalhei com vocês isomeria, aqui no projeto Descomplique. E antes de começar a aula, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Eu faço licenciatura em Química aqui no IFSU KBG. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem para mim. Eu faço licenciatura em Química aqui no IFSU KBG, estaria me formando esse ano, se não fosse a função da pandemia. Não, mas acredito que até o final do ano, do meio, até a metade do ano que vem, eu terminei meu curso. Mas eu tenho uma ideia, tenho um projeto, tenho um Instagram, que é Química por Thaís, que é onde eu divulgo o meu material de química, tanto para Enem quanto para PAV, né? Não sei se vocês fizeram PAV também. E lá eu divulgo meu material, divulgo um pouco de aula, resolvo exercício. Então, se vocês puderem me seguir lá no Instagram, eu fico contente, tá? Porque para divulgar um pouco o meu trabalho. Eu trabalho também com aulas particulares de química, tá? Como eu tô tá só eu e o Denis precisa acompanhar a gravação, eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, abram o microfone, não fiquem envergonhados em me interromper, porque eu não tô lendo o chat. E peço desculpas pelos meus cachorrinhos, que às vezes eles ficam encanados com os vizinhos passando. Então, vamos falar hoje sobre termoquímica, tá? Termoquímica. Não sei se vocês já viram termoquímica até aqui, mas nós vamos ver do início ao fim. É um conteúdo um pouco extenso, por isso que eu não trouxe para vocês aqui resolução de exercícios. Mas tem uma lista lá de exercícios no Moodle bem grossinha para vocês. Tá? Então, conceitos. Vamos conceituar a termoquímica. Então, a termoquímica ela é um ramo da termodinâmica, tá? A termodinâmica é digamos, a grande área, e a termoquímica é um ramo dela que estuda especificamente as trocas de calor entre o sistema e o meio ambiente desenvolvidos durante uma reação química. Então, pensem comigo. Se termodinâmica é uma área maior, e aí geralmente termodinâmica é vista na área da física, e a termoquímica é um ramo da termodinâmica, por isso que é termoquímica, nada mais justo do que ela fazer um estudo voltado a alguma coisa da área da química. Logo, ela estuda a troca de calor entre o sistema e o meio ambiente, então a troca de calor entre esse potinho e o ambiente que nós estamos durante uma reação química. Então, vocês vão ver daqui mais para frente, agora nos próximos slides eu vou mostrar, que às vezes as reações químicas elas liberam e absorvem calor, e quem vai nos explicar isso, quem vai nos apresentar isso é a termoquímica. Então, vou dar uma conceituação para vocês de alguns termos, tá? Que eu vou falar daqui para frente, que é sistema. Quando eu digo que é sistema, é uma parte do universo físico, cujas propriedades estão em estudo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma reação, vamos dizer que se eu fosse um Becker, imagine que vocês estejam me vendo. Isso aqui é um Becker, tá? Isso aqui é um sistema. A reação que está ocorrendo aqui é um sistema. Ah, esse aqui é um Becker com tampa, tá? E está ocorrendo uma reação química dentro desse meu Becker com tampa. Isso aqui é o meu sistema, certo? Meio ambiente é a porção do universo próxima às fronteiras do sistema, que pode, na maioria dos casos, interagir com o mesmo. Então, é uma porção do universo. Então, o universo é tudo, tá? O sistema é onde eu vou realizar a minha reação. O meio ambiente, neste caso, vai ser uma porção dentro do meu sistema. Porque ali diz uma porção do universo próximo às fronteiras. A minha fronteira, que me delimita, é a estrutura do meu recipiente. Tá? Isso aqui é o sistema. O que tem dentro dele é o meu meio ambiente. Tá? Então, esse aqui é o sistema, e o que está aqui dentro, seja um ácido, seja uma base, seja um eclipse, isso aqui é o ar que está aqui condicionado aqui dentro desse potinho, é o meu meio ambiente. Tá? Calor. Calor é a energia que é diretamente transferida de um sistema para outro, ou entre o sistema e o meio. Normalmente é medido em calorias ou quilocalorias. Então, o calor, tá? E daqui para frente vocês vão ver que calor nem sempre é temperatura alta. Ali vocês já vão ter uma ideia que temperatura e calor são coisas diferentes, tá? Calor é energia. E essa energia, ela pode ser trocada entre um sistema e outro,
ou trocar entre o sistema e o meio. Por exemplo, o meu sistema está frio e o meu meio está quente. Então, essa troca de calor entre um e outro é o que é o calor, na verdade. É medido entre calorias e quilocalorias. Temperatura. Então, é a medida da energia cinética média das partículas de um corpo qualquer que estamos considerando. Aí sim, nós vamos medir a energia, aí a temperatura. E aí a gente pode ter em Celsius, em Kelvin ou Fahrenheit, tá? Mas aqui na termoquímica a gente trabalha com o Celsius. Entalpia. Para um processo que ocorre a pressão constante, o total de energia armazenada no sistema é chamado de entalpia do sistema e pode ser representado pela letra H. Não é conhecida nenhuma maneira de determinar o conteúdo de energia. Tá? Então, entalpia significa a letra H de uma substância na prática. O que se consegue é medir a variação da entalpia, logo, ΔH, de um processo, utilizando calorímetros. Então, de novo, quero que vocês compreendam também que eu trouxe os recortes da apostila. Já tinha conversado com vocês quando eu dei aula de isomeria, que eu prefiro fazer recortes da apostila, porque não sei se vocês de fato estão lendo as apostilas que a gente envia. O recomendado era que sim, que vocês estivessem lendo e estivessem fazendo os exercícios. Mas, se não estiverem, é preferível que eu traga os recortes da apostila para cá, porque eu sei que pelo menos para quem está presente está acompanhando, tá? Então, vamos ler de novo. Para um processo que ocorre a pressão constante, então aqui eu não vou levar em consideração pressão, a pressão é constante, não tem alteração. O total de energia armazenado no sistema, então o total de energia armazenada no sistema é chamado de entalpia do sistema. Então, toda a energia que tiver dentro desse meu sistema é chamada de entalpia do sistema. E pode ser representado pela letra H. Bom, então, entalpia ela é representada pela letra H. Seja do sistema, seja do meio ambiente, o significado da palavra entalpia, e no momento que a gente vai fazer as equações, entalpia é a letra H. Não é conhecida nenhuma maneira de determinar o conteúdo de energia de uma substância na prática. O que se consegue medir, então, determinadamente, vocês não podem dizer que a entalpia do HCl, que é o hidróxido de cloro, é X. Não. O que se consegue é medir a variação da entalpia, então, a oscilação de calor que ela vai apresentar, a oscilação de energia que ela vai apresentar dentro do sistema, utilizando calorímetro. Aí vocês vão ver que quando eu me refiro à variação, eu tenho o quê? Aquele triângulo. O triângulo, para quem não se lembra, ele sempre, independente seja na química, na física ou na matemática, quando houver um triângulo num exercício, tá? Eu já estou falando ali de variação. Se eu estou falando de variação, como é que eu vou medir uma variação? Bom, então vocês já sabem que eu tenho que ter, no mínimo, duas informações. Uma entalpia final e uma entalpia inicial. Tá? Então, assim, olha, se eu não tenho uma informação de energia, se eu não tenho uma informação de energia inicial, se eu comecei a zero, se não existe energia nesse sistema, até que ocorra uma agitação, o meu H inicial vai ser zero. Mas o meu final, eu vou gerar algum tipo de calor, de energia aqui dentro desse sistema. Então, o meu H final vai ter alguma medida. E a diferença entre o H final menos o H inicial é a variação de entalpia, a variação desse H. E como é que a gente mede isso na prática? Através de um calorímetro. Então, num exercício, se eu tiver ABC, um exemplo, tá? Sobre ΔH. Bom, de cara vocês já sabem, entalpia é H e o delta é variação. Só um pouquinho que eu vou minimizar, que tá abrindo e fechando toda hora. Tem alguém que tá caindo a conexão ou estão entrando, pessoal? Não sei. Tá, então vamos conhecer os calorímetros, tá?
São equipamentos utilizados para medir o calor envolvido em um processo. Então, como a gente tinha dito antes, não tem como se dizer exatamente de uma substância qual é o calor que ela está apresentando, mas a gente consegue medir, né, durante um processo, através de um calorímetro, a variação que ela vai apresentar. São constituídos por um recipiente de aço em que estão colocados os reagentes e a reação é iniciada pelo aquecimento de uma resistência. O calor liberado na combustão aquece a água que envolve o recipiente. Assim, calcula-se a quantidade de calor liberada pela reação pela medição do aumento da temperatura. Então, vocês estão percebendo que eu não tinha situação nenhuma antes de começar a medir. Se tu fores colocar o calorímetro, eu vou estar provavelmente com uma temperatura ambiente, porque ele não vai me dizer que a temperatura é zero, porque todos nós estamos sob uma temperatura ambiente. Porém, quando tu colocares ele sob uma resistência, que aí vai existir uma combustão, porque vai aquecer a água na volta desse recipiente, aí tu vai estar, vamos supor que a gente parta de 25 graus, se ele estiver em 45, vocês vão compreender que houve um aumento na quantidade de calor, que essa reação ela liberou o calor, né, e aumentou sua temperatura. Então, o calorímetro ele mede dessa forma. A variação de entalpia é a mesma coisa que eu disse para vocês, tá? A quantidade de calor liberada ou absorvida num processo realizado a pressão constante é chamado de variação de entalpia. Então, existem muitos exercícios na química que ele leva em consideração a pressão. Mas se ele está dizendo para vocês que é pressão constante, não se pegue nisso, tá? Então, a quantidade de calor que ela liberou ou que ela absorveu para si, que ela pode absorver, não necessariamente ela libera, às vezes ela pode pegar o calor existente no sistema para si, tá? Durante um processo é chamado de variação de entalpia. Então, a quantidade que ela liberou ou absorveu é variação de entalpia. Por quê, gente? Estou sendo repetitiva porque esses termos às vezes nos confundem, certo? A gente está numa situação X. Deixa eu pegar aqui meu ponteiro, que é melhor. A gente está numa situação X, tá? A partir do momento que a gente começa a liberar calor, o calorímetro vai captar que nós estamos liberando calor. A partir do momento que a gente está absorvendo o calor para si, o calorímetro vai pegar, vai captar que nós estamos absorvendo aquele calor. Logo, essa diferença entre de como ela começou para como ela terminou é a variação de entalpia. E a variação de entalpia de um sistema, onde se processa uma reação química, é a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Bom, não sei se vocês se lembram. Aí até aqui simbolizei para vocês. Que é o mesmo que dizer para vocês que ΔH é igual a H final, entalpia final, menos a entalpia inicial. Por que eu botei produtos e reagentes? Porque vocês sabem que toda reação química ela é composta pelos reagentes, que é o que nós consumimos para que formem os produtos. Então, lembrem, sempre que a gente começa uma reação, a gente começa com os reagentes, tá? São os nossos ingredientes. Se nós vamos fazer um pão, a farinha, o ovo, o fermento e o leite são os nossos reagentes. São os materiais que a gente utiliza para fazer o nosso pão, certo? Quando começa a ocorrer a reação química come os reagentes, ele é consumido. Por quê? Porque ele tem que formar os produtos. Então, os produtos é o nosso H final. Os produtos é aquilo que a gente não tem e é aquilo que se forma numa reação química. E os reagentes é aquilo que a gente tem e vai sendo perdido, digamos assim, durante a reação química, que eles vão comendo para poder formar os produtos. Por isso, quando a gente monta a entalpia, a gente associa que o H final é o H de produtos. Então, a entalpia dos meus produtos é a minha entalpia final. Por quê? Porque os produtos é aquilo que eu formei na minha reação química, eu não tinha antes. Eu não comecei com eles, eu formei eles. E o meu H inicial é minha entalpia de reagentes. Por quê? Porque o inicial é aquilo que tu começa, é aquilo que tu dá start. E os meus reagentes é aquilo que eu começo a minha reação, é aquilo que eu dou start. Desculpa, tá? Então, o meu ΔH, ele é igual a entalpia de produtos menos a entalpia de reagentes. Então, a minha variação de entalpia em uma reação química, ela ocorre entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok até aqui?
Podem responder. Ok. Valeu. Observação. Como o calor é energia, tá? A quantidade de calor e, consequentemente, a variação de entalpia deve ser expressa em Joule, tá? Ou em seus múltiplos, como, por exemplo, quilojoule. Então, assim, ó, eu tinha dito para vocês lá no início que poderia ser representado por quilocalorias. Porém, o calor é uma forma de energia. O calor é energia. E a energia, ela é representada por Joule, certo? Porque a energia, isso a gente vê lá na física. Não vou entrar nisso, mas vou explicar para vocês. A energia, ela realiza um trabalho. Trabalho é Joule. Então, por isso que a unidade de energia é Joule ou quilojoule, que é uma outra modalidade permitida também. Como o calor é uma energia, a gente, então, faz uso dessa unidade. Então, o final da nossa conta tem que ser Joule ou quilojoule. Só que nós precisamos realizar uma conversão. Por quê? Uma caloria é o mesmo que 4,18 Joule. Então, vocês vão estar fazendo os exercícios, vão entender tudo que eu vou explicar na aula de hoje e vão fazer a lista de exercícios. Quando vocês chegarem lá, eu vou estar expressando para vocês calorias. E eu quero saber qual é o calor existente naquele sistema. E aí vocês vão calcular direto. Não. No momento que eu estou pedindo para vocês qual é o calor existente daquele sistema, tá? Qual é a variação de entalpia daquele sistema. E aí eu dou para vocês que eu tive um consumo, uma liberação de 10 calorias. Vocês vão me dizer, vão usar o 10 para fazer a conta. Não, vocês vão fazer 10 vezes 4,18 Joule. Tá? Então, não esquecer de converter caloria para Joule. Caloria é a energia necessária para que 1 grama de água líquida tenha a sua temperatura elevada em 1 grau. Então, vamos pensar no que eu falei. A caloria, ela tem tanta energia que ela é capaz de fazer que 1 grama de água, tá? 1 grama de água, aumente sua temperatura em 1 grau. Então, aí vocês percebem a força que tem a caloria. Por isso que a gente precisa converter a caloria para Joule, tá? Porque ela tem muita energia. Então, ela tem tanta energia que 1 grama de água é capaz de subir 1 grau na temperatura, tá? Classificação. As reações, elas podem ser classificadas de acordo com a variação da entalpia. Óbvio que dentro da entalpia ia ter classificação, isso é certo. Tá? Então, a gente vai classificar como endotérmica ou exotérmica. Pessoal, isso aqui é muito importante. É um dos conteúdos que mais caem no Enem. Tá? E também chega a cair 2 questões na prova da UCPEL, porque há poucos dias eu fiz uma análise de prova com uma estudante de medicina e caiu 2 questões de termoquímica numa prova que tem 10 questões, por exemplo. Então, assim, essa parte para quem está estudando bastante em casa, para Enem, para a última modalidade do PAV, que eu não sei se vai ter, mas se não tiver agora deve ter um pouquinho mais para frente, tá? Ou para outros vestibulares de outras cidades, essa parte é bem importante. Então, por isso que eu tinha dito para vocês, se ficarem em dúvida, depois eu mando para vocês no chat qual é o Instagram que eu... Além do Moodle e de todas as assistências que a gente está dando aqui pelo Descomplique, eu também tenho o meu Instagram que eu dou assistência da aula particular. Então, se ficar dúvida, certo? A partir da resolução da lista, me procurem, por favor, porque isso aqui realmente cai bastante na prova. Então, assim, ó, as reações exotérmicas são aquelas que liberam calor. Lembra que eu tinha dito que uma reação poderia liberar calor ou absorver calor? Aquela que libera é a exotérmica, tá? Exo, fora, endo, dentro. Então, é aquela que libera o calor. Se uma reação é exotérmica, uma parte da energia que estava contida nos reagentes foi liberada na forma de calor quando este se transforma em produto. Então, aqui eu trouxe para vocês uma reação química genérica, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Deixa eu pegar meu ponteiro. Só um pouquinho. Bom, lembre que eu tinha dito que toda reação, ela começa
com os reagentes, tá? Então, esse aqui é a minha variação de entalpia, é o meu... Desculpa. Esse aqui é o meu H inicial, tá? A minha entalpia inicial. Esses aqui, o A mais o B, são os meus reagentes. É o que eu começo a minha reação, tá? Eles vão começar a reagir sob um sistema diferente. Não importa o sistema, eles vão começar a reagir. Um elemento, um composto vai reagir com o outro. O A é um composto, o B é outro composto, e eles vão começar a reagir com o outro. Nessa reação, nessa interação que eles vão ter, eles vão liberar calor, liberar a energia pertencente a esse sistema que estava nos meus reagentes vai ser tanta que, além do produto que eles vão formar, que é o C e o D, que esses aqui são os meus produtos, tá? Além dos meus produtos, eles ainda vão liberar calor para o sistema. De novo, o meu A e o meu B são meus reagentes. Eles são o meu H inicial, tá? Então, aqui eu começo a minha reação. Minha entalpia inicial. O A e o B vão começar a se atrair. Vão começar a reagir. Estão dentro do meu sistema lá reagindo, certo? Vamos deixar em A e B, porque depois eu posso falar algum composto que não acontece isso. O A e o B estão interagindo, estão reagindo. Consequentemente, eles vão formar os produtos. Eles estão sendo consumidos, eu estou comendo tudo de bom que eu tenho no meu A e no meu B, que são meus reagentes, para formar os meus produtos, que é o meu C e o meu D. Só que eles tinham tanta energia, o A e o B, que eles formaram o produto C, o produto D e calor. Então, eles liberaram calor. Eles tinham tanta interação, tanta energia entre um e outro, certo? Que eles fizeram os meus produtos e ainda liberaram calor. Ok? Então, quando isso acontece, quando ocorre isso, é uma reação exotérmica. É quando o meu calor fica do lado dos meus produtos, tá? Então, aqui os meus reagentes, aqui são os meus produtos. Se o calor, se vocês estiverem fazendo uma questão de Enem, tá? E na questão do Enem, eles representarem exatamente isso aqui. Segundo a reação genérica, A mais B, formando C mais D mais calor, indique. Esta reação, ela é endotérmica ou exotérmica? De cara, a professora ensinou, é uma reação exotérmica. Por quê? Porque ela tinha o reagente A, tinha o reagente B, ele formou o C, formou o D e liberou calor. Então, ele liberou para o ambiente, ele liberou no meio ambiente calor, então ele é exotérmico. A entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Tá? Então, a energia dos meus reagentes é maior que a dos produtos. Por quê? Porque os meus reagentes são aqueles que dão base para a formação dos meus produtos. São aqueles que são consumidos para que eu obtenha os produtos. Por isso que eles têm uma maior entalpia. Tá? Principalmente a ponto deles liberarem energia na formação. Então, pensem que a entalpia desses reagentes que formam, tá, os produtos e ainda liberam calor é muito maior. Por isso, tá, que eu coloquei ali que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Então, a entalpia dos reagentes maior que os produtos e sendo ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, na reação exotérmica, a entalpia vai ser menor que zero. Vocês devem estar apavorados. De novo. Que pena que eu não consigo escrever tão bem aqui com esse mouse. Não consigo. De novo. Tá? Se eu sei que a minha entalpia dos reagentes, então lembrando que entalpia é energia, não esqueçam disso. Eu vou usar o termo entalpia para entrar na cabecinha de vocês. Se eu sei que a entalpia dos meus reagentes ela é maior que a dos meus produtos, a ponto de ocorrer liberação de energia, então eu sei, lembram que essa simbologia aqui é maior e menor, tá? Então, se for assim, eu formo um 4. Se for assim, eu formo um 7. Então, para começo de conversa. Se eu sei que a entalpia dos meus reagentes é maior que a dos produtos, então, logo, H, que significa entalpia, e R de reagentes,
é maior, que aqui é um setzinho, que a entalpia dos meus produtos, que é o H de entalpia e P de produtos. Então, se a minha entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, e lá, quando eu calculo, tá, a variação da entalpia, a fórmula obrigatoriamente me diz que tem que ser HP menos HR, quando ocorrer uma reação exotérmica, naturalmente, a minha reação exotérmica será menos que zero. Por quê? O meu ΔH, a minha variação de entalpia, vai ser menor que zero. Por quê? Porque a minha entalpia dos reagentes aqui, vamos botar em dados, vai ser 400, tá? E aqui vai ser 200. 200 menos 400 é menos 200. Tá? É um exemplo. Então, o que ele quer dizer que é menor que zero? É porque ele fica com um sinal negativo. Então, tudo que é sinal positivo está acima do zero, tudo que é sinal negativo está abaixo do zero. Então, se eu tenho menos 200, eu tenho a seguinte conformação. Aqui eu tenho zero, tudo que está para cima, pensem assim, é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Se eu vou ter menos 200, é óbvio que a minha variação de entalpia é menor que zero. Ela seria maior que zero se ela fosse zero ou mais 200. Entenderam? Pessoal, dúvidas até aqui? Vou olhar o chat só um pouquinho. Podem escrever se não querem falar. Estão com dúvidas? Raquel, tu que abriu o microfone, por favor. Conseguiu compreender? Sim, até agora para mim foi tranquilo. Beleza. Aqui, tá? Reações endotérmicas. Bom, eu tinha dito para vocês que a gente tem nas classificações as reações exo e as reações endo. A endotérmica é aquela que ocorre a absorção de calor. Se uma reação é endotérmica, uma parte da energia foi absorvida, tá, gente? Pelos reagentes durante a reação, ficando contida nos produtos, tá? Então, assim, ó, tô reagindo, tá ocorrendo a minha reação. Essa aqui é o contrário da exotérmica, certo? A exotérmica libera para o sistema, ela tem tanta energia que ela libera para o sistema. Essa daqui, ela absorve para si, ela fica com uma parte para si, tá? Nos reagentes. Então, o que eu vou ter na minha reação? Eu vou ter o meu composto A, o meu composto B, o calor que eu absorvi para mim, e eu vou formar apenas C e D. Eu não vou liberar calor para o sistema, eu vou ficar para mim. Por isso que o calor, neste caso, tá antes da seta, tá na parte dos reagentes. Então, nesse caso aqui, o meu calor tá nos meus reagentes. O calor tá aqui, ó. E esses aqui são os meus produtos. Eu absorvi a energia para mim. Eu tinha uma energia no sistema, comecei a reagir e precisei de mais energia. Peguei um pouco para mim. Quando eu formei os meus produtos, eu não tinha calor para dar para eles, eu só tinha os produtos. Então, eu fiquei com C e com D. Tá? A entalpia dos produtos, então, vamos de novo ao contrário. Se a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, uma vez que ocorre a absorção de energia, então, o que eu quero dizer para vocês? Quem tinha bastante energia eram os meus produtos quando eu comecei a formá-los. Eles tinham bastante energia. Aí os meus reagentes foram lá e disseram, não, eu quero um pouco para mim. Então, se a minha entalpia, se a minha energia dos produtos é maior que a energia dos meus reagentes, justamente por eles absorverem energia, a minha entalpia de produtos é maior, lembrem que a do... Não, desculpem. A minha entalpia dos reagentes é menor, lembrem do 4, do que a minha entalpia dos produtos. Então, se a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos,
e a minha fórmula lá da variação de entalpia diz realmente que é variação de entalpia igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, é com certeza que o meu resultado da variação de entalpia vai ser maior que zero, ou zero, tá? Igual ou maior ou acima de zero. Por quê? Porque eu terei um sinal positivo. Neste caso aqui, quem será 400 é os meus produtos e quem será 200 é os meus reagentes. Logo, a minha variação de entalpia, opa, errei esse pH, vai ser 200. E aí, ele está zero ou acima de zero, porque sinal positivo é acima de zero. Então, ela é endotérmica. Sinal positivo, ou se no exercício disser assim para vocês. Afirme, segundo a classificação das entalpias, por exemplo, se a variação de entalpia abaixo é endo ou exotérmica. Aí vocês vão olhar, vai ter uma que vai ser menos 50, desculpa, e a outra vai ser 320, mais 320. Vocês vão de cara dizer o quê? Que a menos 50 é exotérmica, tá? Porque a entalpia dos meus reagentes é maior que a dos produtos, e a minha, que é 320, vocês vão dizer que é endotérmica, porque os meus produtos tinham mais energia e os meus reagentes absorveram. Então, o sinal ficou positivo. Ok? Mas aí a gente tem o princípio de Thomson e Berthelot, que dentro de um conjunto de reações químicas possíveis, ocorrerá primeiro e espontaneamente aquela que for mais exotérmica. Então, se eu tiver dentro de um sistema, tá, várias reações, e aí ali tiver mais de uma exotérmica, aquela que for mais exotérmica vai ser que vai ocorrer primeiro. Aquela que tiver liberado mais calor no ambiente vai ser que vai ocorrer primeiro, tá? De uma forma espontânea. Outro confunde aqui. Equação termoquímica. A entalpia de um elemento, ela varia de acordo com o estado físico. A pressão, a temperatura e a variedade alotrópica deste elemento, logo em uma equação termoquímica, deveremos indicar. Tá? Então, a temperatura e a pressão em que foi feita a reação. Então, quando a gente está fazendo o exercício, isso que eles querem te dizer. Estamos fazendo uma equação termoquímica. De cara, a gente tem que indicar o quê? Temperatura e pressão em que foi feita a reação. Nós realizamos essa reação química sob temperatura ambiente e pressão atmosférica de um atm. Isso quer dizer o quê? Se eles falarem para vocês que realizaram uma reação química a temperatura ambiente, gente, não é 0 graus. A gente não vive a 0 graus. Uma temperatura ambiente considerada para a realização desses cálculos é 25 graus Celsius. É a média, tá? Então, realizamos uma reação química sob temperatura ambiente, 25 graus. E pressão constante, pressão atmosférica constante e padrão, 1 atm. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A menos que eles digam para vocês qual foi a temperatura e qual foi a pressão, são esses valores, tá? As substâncias que reagem e que são produzidas com respectivos coeficientes, então você tem que olhar quais são as substâncias que estão reagindo. É o hidrogênio e o cloro. E aí os meus produtos o meu produto vai ser o HCl, o hidróxido de cloro. Então, bateu o olho. Estou fazendo exercício, tem que ver quem é o meu A e meu B da reação, depois o meu tracinho, quem é meu C e meu D ou só o meu C, tá? A fase de agregação, sólido, líquido ou gasoso, em que se encontra uma substância da reação. Aí aquela informação pequenininha que geralmente tem do lado do elemento, da substância. Por exemplo, desculpa, pessoal. H2O. H2O é água. Mas nem sempre a água está no estado líquido. Ela pode estar no estado sólido, gelo, ou ela pode estar no estado gasosa, vapor. No caso, a gente tem água, vapor. Água depois se ferveu. Então, atenção. E a variedade alotrópica que a substância participa da reação. A quantidade de calor que foi liberada ou absorvida durante a reação, isso também tem que ser informado para vocês. A quantidade de calor que ela foi absorvida ou liberada.
E o aumento da temperatura provoca um aumento da quantidade de calor liberado. Então, aqui no exemplo, eu tenho 20 graus Celsius. Se a 20 graus Celsius eu tenho um metano, CH4, mais 2O2, eu vou ter o quê? Um CO2 e um H2O. Tá ok? Então, aqui, na minha avaliação de entalpia, a 20 graus Celsius, eu tive 210,8, menos 210,8. Meu Deus. Isso parece até um quebrante. Abram os microfones e me digam, que eu vou esperar, se elas são enzo ou endo. Estou no aguardo. Vamos, gente, importante para vocês, liga os microfones. Exo. Exo, isso aí. Perfeito. Por quê? Porque ali, ó, Sinal, o sinal negativo. Isso mesmo, tá? Aqui nesse caso, qual delas é mais exotérmica? A 212,8. Então, qual delas, se tivessem as duas dentro de um mesmo sistema, qual delas ia reagir primeiro? A de 212,8, tá? Eu ia ter uma temperatura maior, isso ia estimular uma liberação de energia maior, eu ia liberar mais calor, porque eu tô num lugar mais quente, então eu libero mais calor. É como se essa situação fosse assim, eu estivesse dentro de uma sauna e o suor que eu estou liberando é meu calor. É exatamente como se fosse isso. Então, neste caso aqui, quem vai reagir primeiro é a menos 212,8, porque, claro, eu submeti aquilo a uma temperatura maior. Então, ela vai reagir primeiro. Mas os dois casos são exotérmicos. Estado físico. A entalpia do sólido é menor que a do líquido. E esta é menor que a do vapor. Então, a entalpia do sólido, bota atenção, isso é uma característica importante. A entalpia do sólido, ela é menor que a do líquido e ela também é menor que a do vapor. Tá? Então, quem é que tem uma entalpia maior? Vapor. Exatamente, o vapor. Por quê? Porque a entalpia do sólido é menor que a do líquido, mas ainda assim, tá? A do líquido é menor que a do vapor. Então, a do vapor tem uma maior entalpia. Então, aqui, ó, quando eu digo para vocês em relação a vapor, eu estou falando em estado gasoso. Vocês vão procurar no exercício o V de vapor e vocês não vão encontrar. Vapor é gasoso, tá? Então, aqui, ó, H2 mais meio O2. Eu formo H2O, tá? A menos 57,8 quilocalorias. Aqui eu tinha uma... Por que está acontecendo isso aqui? Porque eu estou reagindo o hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso, tá? Mas aqui eu ia reagir o hidrogênio gasoso, o oxigênio gasoso, só que o meu produto se formou líquido, certo? E aí, então, a minha entalpia ficou menos 68,3 quilocalorias. Então, se eu estou falando para vocês em relação a abaixo de zero, aquela que tem uma entalpia menor, certo? É o meu 68, menos 68,3. Ele é menor, ele está ainda mais distante do zero. Aquele que tem uma entalpia um pouquinho maior nesse caso é o 57,8. Entendam, 57,8 é menor do que 68,3. Eu sei. Mas vocês têm que entender que vocês estão abaixo de zero. Se eu estou abaixo de zero, quem que é maior? Aquele que está se aproximando mais de zero ou aquele que está mais distante? Aquele que está mais distante. Então, por isso que o meu 57,8 vai ter uma entalpia maior. Por quê? Porque ele está mais perto de chegar ao zero do que o 68,3. Então, por isso que o estado de vapor, ele tem uma entalpia maior, certo? Só o fato de eu ter formado uma água líquida já me deixou um pouco mais para baixo, um pouco mais distante. Então, na primeira reação, não ocorreu mudança de fase, mas na segunda, além da reação química, ocorreu a mudança de fase, por isso um ΔH com um valor maior,
tá? Então, por isso que o ΔH, ele ficou 68, porque eu gastei mais energia. Então, eu precisei, além de reagir, trocar a mudança do estado físico dessa minha reação, tá? Estado alotrópico. A alotropia ocorre quando os átomos do mesmo elemento químico formam diferentes substâncias simples. Entre as formas alotrópicas de mesmo elemento, há aquela mais estável e, portanto, menos energética. E menos estável, portanto, mais energética. Então, aqui, as formas mais estáveis para mim, tá? Então, quanto... Para mim, não, desculpa. As formas mais estáveis que eu trouxe para vocês. Quando ela for mais estável, ela vai ter menos energia. Então, o oxigênio, O2, o fósforo vermelho, PN, e o carbono grafite, eles vão ser mais estáveis, tá? Elementos mais estáveis, substâncias simples mais estáveis, porém tem menos energia. Agora, o ozônio, que é oriundo do oxigênio, é o O3, o fósforo branco, que é o P4, e o carbono diamante, que é o CN também, mas aí tem uma outra numeração que aqui eu não trouxe, ele é menos estável, ele é mais perigoso, mas ele tem mais energia, até mesmo, né? Ele, por ser menos estável, ele é mais instável, mais que tu não sabe muito bem dizer qual é o comportamento dele, qual vai ser a ação dele, que ele tem realmente mais energia. Dissolução. Quando uma substância é dissolvida em um solvente, essa dissolução é acompanhada de uma variação no conteúdo energético. O fenômeno pode ser endotérmico ou exotérmico. Verifica-se que uma reação que ocorre com uma substância em solução tem resultado energético diferente daquela que ocorre com essa substância não em solução. Parte da energia que se desenvolveria na reação foi desenvolvida na dissolução. O que é dissolver? Deixa eu pensar. Quando eu pego o sal e coloco num copo com água, eu mexo, ele se dissolve. Tá? Se formos pensar em termos assim, de o sódio, em termos de elemento, o sódio, tá? O Na, ele gasta mais energia, certo? Ele tem um resultado diferente energético em relação a que ele não fosse dissolvido em nada, se ele ficasse só sódio mesmo. Então, por quê? Porque quando tu vais dissolver o sódio, o sal na água ou qualquer outra solução, ele já vai gastar um pouco de energia. Então, por isso que ele já não tem a mesma energia quando ele é dissolvido do que quando ele não é dissolvido. Essa parte aqui é mais para vocês ficarem a par. Quantidade de reagentes e produto. A quantidade de calor envolvida em uma reação é proporcional à quantidade de reagentes e produtos que participam dela. Se eu dobrar a quantidade de reagentes e produtos, a quantidade de calor irá dobrar igualmente. É óbvio. Se eu tinha uma reação com 2 reagentes e agora tenho uma reação com 3 reagentes, eu vou dobrar a quantidade de calor que eu tenho naquele ambiente. Seja para mim, na hora que eu formei meus produtos endotérmicos, eu absorvi ela e eu sou endotérmica, ou seja, quando eu fui fazer a reação e eu liberei calor e ela é exotérmica. Eu estou com mais elementos, eu estou com mais substâncias, logo eu liberarei ou absorverei mais energia. Entalpia padrão é o H com esse zerozinho, tá? Esse zero indica o padrãozinho. A entalpia padrão de uma substância ela é indicada pelo H0 e seu estado padrão obedece às seguintes condições. Como eu disse para vocês de cara, condições ambientes. Então, eu quero saber da entalpia padrão. Qual é a condição ambiente? 25 graus e 1 atm. Estado físico habitual nas condições ambiente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se normalmente essa substância ela é líquida, na condição ambiente, esse é o seu estado físico habitual. Habitualmente ela é líquida. O gelo, a água, normalmente ela é líquida. Se eu colocar ela na geladeira, ela vira sólido. Se eu aquecê-la, ela vira vapor. Mas normalmente a água é líquida. Então, em condições normais, em condições ambientes, a minha água é líquida. O estado alotrópico mais estável, então tem que ser a minha substância mais estável, aquela que tem o mesmo elemento, porém ela tem características diferentes. E assim, então, definimos a entalpia molar como a entalpia do estado padrão. E toda substância simples que tiver no estado padrão possuirá entalpia igual a zero. Então, toda entalpia
toda substância que tiver dentro dessas características, 25 graus Celsius e um ATM, está no seu estado físico habitual. O seu alotrópico é mais estável, tem aqueles estáveis e os instáveis, tá? Toda vez que nós tivermos ela dentro desses requisitos, a minha entalpia vai ser zero, tá? Então, de cara, vocês podem matar isso no exercício. Então, aqui, a minha substância é o H2, hidrogênio. A minha entalpia molar ela é zero. Hidrogênio é sempre no estado gasoso, não tem uma outra forma. O gás, o que eu indico o gás ali? Além do G, o H2 é o gás, tá? O hidrogênio, ele é diferente de zero, porque a sua formação habitual não é hidrogênio, e sim a molécula diatômica H2, tá? A gente não representa a molécula do hidrogênio somente com H, a gente sempre representa ela como H2. O O2, ele é zero. Por quê? Porque ele é estável. Ele é a temperatura ambiente, ele é sempre na forma gasosa, independente da temperatura, independente da pressão, certo? O O3, lembra que eu tinha mostrado para vocês que o O3 era o ozônio e ele é instável? Então, o meu O3, ele é de formação alotrópica mais estável, é o O2. E a água? É diferente de zero. Por quê? Não é uma substância simples. Ah, professora, como que tu sabe que a água não é uma substância simples? Simples, porque a reação na água ocorre desta forma. H2 mais O. Reagente A, reagente B, formando o produto H2O. E aqui eu só falo de substâncias simples. Oxigênio, hidrogênio, sódio, potássio e etc. Tá bem? Quais substâncias são diatômicas? N2, H2, O2, F2, Cl2 e bromo 2, certo? A maioria deles no estado gasoso e o bromo nessa forma líquida. Os tipos de variação de entalpia, calor de reação, são mudanças energéticas que ocorrem entre o sistema e o meio, tá? Sistema e meio ambiente, o que tem aqui dentro. E podem ser classificadas como calor ou entalpia de formação. Isso aqui já diz o nome para vocês. A variação, ali ó, delta HF, variação de entalpia de formação. É a variação da entalpia que eu envolvo para formar um mol de substância, a partir de substâncias simples em condições padrão. Então, pensem comigo, a variação de uma entalpia que eu sofro para formar, primeiro de tudo, só um mol, já é a minha entalpia de formação. Imagine quando ela formar realmente o que ela tem que formar, com muito mais mols. Tá? Entalpia de formação é a quantidade, a variação de entalpia, a quantidade de energia que eu preciso, que eu movo para formar um mol de alguma substância. Calor ou entalpia de combustão, delta HC. Tá? Combustão cai muito na prova da UCPEL. Muito, tá? Então, calor ou entalpia de combustão é a entalpia liberada na combustão completa de um mol de moléculas de determinada substância em que todos os participantes se encontram numa condição padrão. Então, é a energia liberada na combustão completa, quando eu fiz a minha combustão completa, de um mol de moléculas de uma substância, de uma determinada substância, em que todos os participantes daquela reação estão sob a mesma condição de meio ambiente, de pressão, de temperatura, etc. O que é combustão? Desculpa. É a reação entre um combustível e um comburente, liberando calor. Lembrando que um combustível pode ser qualquer substância, um comburente é aquele, o principal deles é o oxigênio. Vamos falar, por exemplo, da explosão da Liquick Gas ontem, tá? Que foi um acidente. Combustível é o gás que eles tinham dentro do tanque, dentro do caminhão-tanque. O comburente, naquele caso lá, foi a solda, que eles comentaram que estavam fazendo um serviço e tal. Mas, por exemplo, assim,
poderia, numa outra situação, também ser o oxigênio, tá? Que é o principal. Por que que o oxigênio é o principal? Porque tu não consegue livrar um lugar de um oxigênio, a menos que seja aquelas câmeras hiperbáricas. Mas caso contrário, tudo que a gente está fazendo aqui hoje tem oxigênio na volta. A gente está dando aula com oxigênio, a gente almoça na volta com oxigênio, a gente dorme, a gente acorda, toma banho, tudo tem oxigênio. Então, geralmente, a substância comburente, aquilo que estimula ainda mais a combustão, a explosão, é o oxigênio. Tá? O combustível, bom, pode ser óleo diesel, pode ser gasolina comum, pode ser gasolina aditivada, pode ser álcool, tudo isso são tipos de combustíveis, tá? A combustão é sempre exotérmica. Então, se vocês estão fazendo um exercício e eu falo para vocês que ocorreu a explosão de um foguete e qual é o tipo de classificação de entalpia que ocorre quando ocorre a explosão de um foguete? Exotérmica. Porque quando o foguete é lançado, não tem aquele monte de fogo embaixo, aquilo é combustão. Aquilo ali é a queima do combustível ali para o lançamento. Então, a combustão é sempre, sempre, sempre exotérmica. Tá? Calor ou entalpia de combustão? É a entalpia envolvida na reação de 1 mol de H+, com 1 mol de OH-, formando 1 mol de água. Tá? Então, eu tenho aqui um HCl mais o NaOH. Eu formo o NaCl mais água. Tá? Formando, tendo uma entalpia, uma variação de entalpia padrão de menos 13,8. Por que que eu tenho uma variação de entalpia padrão? Porque eu estou sobre a mesma condição ambiente, os meus elementos são, substâncias são estáveis, têm a mesma forma alotrópica, então eu estou dentro das mesmas condições. Por isso que é o meu ΔH padrão. Isso ocorre pois todos os ácidos fortes, bases fortes e sais obtidos pelas reações fortes são encontrados praticamente 100% ionizados ou dissociados em soluções aquosas diluentes. Então, eles estão totalmente ionizados. A aplicação de calor de formação. A variação de entalpia de uma reação, ΔH, é obtida pela diferença entre o somatório dos calores de formação dos produtos da reação e o somatório de calores de formação dos reagentes. Então, a mesma coisa de sempre, ΔH é igual a HP menos HR. A minha aplicação de calor de formação vai ser a soma dos meus calores do que eu terminei, do que os meus produtos, com a soma dos meus calores daquilo que eu iniciei. Energia de ligação, já diz o nome, é energia associada a uma ligação química. Ela é medida pela energia média, tá? Então, a gente mede ela pela energia média de variação de entalpia, que é necessária romper 1 mol de ligação covalente, simples, dupla ou tripla, entre 2 átomos, de modo a obter esse átomo na fase gasosa. Então, pensem o que eu tenho que fazer. Para que eu obtenha essa informação de energia de ligação, eu preciso romper 1 mol, pelo menos, de uma ligação covalente, e aí lembrando que ela pode ser simples, dupla ou tripla, entre 2 átomos, óbvio, que só ocorre ligação química entre no mínimo 2 átomos, de modo que eu tenha esses átomos na fase gasosa. A quebra das ligações é o processo de romper uma ligação química, na quebra das ligações, o processo de romper uma ligação química é sempre endotérmico. Por quê? Porque eu estou absorvendo energia para mim, tá? Eu tenho uma ligação estabelecida, eu estou quebrando aquela ligação, eu vou pegar aquela energia para mim. Eu vou, em vez de liberar, eu estou passando o trabalho, eu estou sofrendo uma quebra, eu vou pegar aquela energia para mim. Formação de ligações. Sempre quando eu estou formando uma ligação, ela é exotérmica. Pensem comigo. Vocês estão formando, vocês estão trabalhando, certo? Formando uma ligação química. Vocês alunos, são umas substâncias. Fulaninho A e fulaninho B estão reagindo, estão formando uma substância. São duas substâncias diferentes, trabalhando e reagindo entre si.
certo? Eles vão se conhecer e vão liberar calor para o ambiente. Bom, ele é exotérmico, porque eu estou formando, eu estou criando alguma coisa, eu estou formando produtos possivelmente daquela reação, eu estou formando uma ligação química, então eu era sozinho, agora eu não sou mais, então eu tenho uma ligação, sempre uma energia exotérmica, sempre uma classificação exotérmica, estou liberando o calor para o ambiente. Agora, eu estou triste, está quebrando a minha ligação com aquele meu átomo, a gente está cortando relações, eu estou terminando um relacionamento, o que eu vou fazer? Bom, eu pego as minhas coisas, tu pega as tuas. Eu vou me cuidar, eu vou absorver a energia, eu não vou ficar liberando energia, eu vou pegar para mim e vou ficar bem quietinho no meu canto. Então, por isso que quando a gente quebra ligações, a gente é sempre endotérmico, e quando a gente faz novas ligações, novas amizades, é exotérmico. Tô quase acabando, tá, gente? Lei de Hess. Lei de Hess é batata. A quantidade de calor liberada ou absorvida, aí tanto faz se é endo ou se é exo, numa reação química, ela depende unicamente do estado inicial e final da mesma, e não dos estados intermediários. Então, vai depender apenas de como ela começa e como ela termina, não o que aconteceu no meio. Como consequência da lei de Hess, as equações termoquímicas elas podem ser alteradas como se fossem equações algébricas. Sim, por quê? Porque não é uma resposta teórica. Vocês não vão se preocupar com o que está acontecendo no meio do caminho. Eu vou me preocupar como ela começou e como ela terminou. Então, por isso que ela parece mais algébrica, mais matemática, porque eu não me importo com o meio, como ela começa e como ela termina. Assim, multiplicando essa equação termoquímica por x, o H ficará multiplicado por x. Dividido por y, ou invertendo a equação, o H ficará com o sinal trocado. Então, se eu multiplicar por x, o meu H vai ficar multiplicado. Multiplicando essa equação termoquímica por x, o H ficará multiplicado por x. Então, H vezes x. Se eu inverter a equação, dividido por y, se eu fizer H dividido por y, ou inverter a equação de alguma forma, trocar o meu composto pelo outro, eu vou ficar com o meu sinal trocado. Então, o que é o bom? O bom é o x, porque é o nome do sinal. Se eu dividir pelo y ou inverter a equação, eu troco o meu sinal. Então, vamos para o calor de uma reação. Esse aqui é o exemplo. Calculo o calor da reação segundo a lei de Hess. Então, eu tenho 2 átomos de carbono sólidos, um átomo de carbono, um átomo de oxigênio gasoso. O que eu formo? 2 moléculas de CO2 gasosas. Então, aqui eu tenho. Se eu tenho 2 carbonos sólidos, mais um oxigênio, um gás oxigênio, na forma gasosa, claro, e eu formo, a partir dali, um CO2, eu vou ter um ΔH menos 94,1. Gente, esotérico. Tá? Esotérico. Se eu tenho aqui 2 CO2, desculpa, gente, aqui na frente vinha 2 CO2, tá? Se eu tenho 2 CO2 na forma gasosa e vou reagir de novo com mais um oxigênio na forma gasosa, eu vou ter 2 CO2 também na forma gasosa. E aí, eu vou ter uma variação de entalpia de menos 135 quilocalorias. Qual dessas minhas duas aqui é mais exotérmica? A primeira? Oi? A menos 95? A mais exotérmica é menos 135. Ela foi que ainda gastou mais, liberou ainda mais energia. Menos 135. Tá? Mas tá bom, adorei que tu participou. Resolução. Primeiro multiplicar a reação 1 por 2. Então, vamos ver. Pego a reação 1, tá? E faço 2C mais 2O2 igual a 2CO2. Esse aqui é o que eu tinha encontrado antes. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter minha variação de entalpia 2 vezes menos 94,1. Tá?
Aqui, segundo passo, inverter a reação. Então, aí eu vou pegar, aqui estão os meus produtos. Quando eu digo a vocês que eu inverto a reação, é isso, tá, gente? Eu vou onde seriam os meus reagentes, eu coloco os produtos, e onde seriam meus produtos, eu coloco os reagentes. Então, aqui tem meus reagentes. O que eu tinha dito para vocês? Que se eu multiplicar por 2 ou inverter a reação, o meu sinal, se eu inverter a minha reação, o meu sinal fica positivo. Lembram aqui que ele era menos 135, aqui ele está mais 135. Por quê? Porque geralmente aqui ficam os meus reagentes, aqui ficam os meus produtos. Eu inverti. Então, eu tenho mais 135 quilocalorias. Bom, vamos somar as reações, né? Eu vou ter 2 carbonos mais 2 O2, forma 2 CO2. Aí eu pego o inverso. 2 CO2 formando 2 CO mais O2. Aí eu vou cortar 2 CO2 com 2 CO2, 2 O2 com O2. Certo? Mas esses dois aqui eu conservo. O que eu vou ter? 2 carbonos, o oxigênio e 2 CO. Mas isso aqui ficou a soma da minha reação final. Por isso que eu disse que parece matemática. Aqui eu tenho a minha resolução. 2 vezes menos 94,1, agora não tem calculador aqui, vai me dar um resultado negativo. Deixa eu fazer no meu celular, desculpa pegar o celular, mas eu estou sem minha calculadora científica. Então, 2 vezes menos 94,1 fica menos 188,2 mais 135,4 menos 52,8 quilocalorias. Ao final da minha reação, calculando segundo a lei de Hess, o calor de toda esta minha reação obtido foi menos 52,8 quilocalorias. E toda esta reação, ela é exotérmica. Vocês entenderam, pessoal? Sim. Tá, então, deixa eu parar de reproduzir aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, de novo, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui. Digo e repito para vocês, façam a lista de exercícios. Se vocês estão se preparando todo o tempo, têm estudado com a professora Vivi, com a professora Raquel, com o professor Thales, é porque vocês têm interesse de passar no Enem, no mínimo, né? Então, por favor, se vocês têm esse interesse, tá? Vocês estudem, façam as listas, porque realmente é importante para que vocês compreendam essa parte de entalpia, tá? E de termoquímica e de lei de Hess. Eu filtrei para vocês, ela é muito grande a termoquímica, mas filtrei exatamente aquilo que cai. Então, por favor, estudem. Se tiverem dúvida, esse aqui, podem botar lá no Moodle que a gente responde. E se também tiverem interesse em aulas particulares ou etc., meu Instagram de Química é esse aqui, @químicaportaense. Me sigam lá, eu vivo postando resumos e coisas prontas para que os alunos também possam estudar rapidinho. Tá bem? Beijão para todos, uma boa noite, fiquem com Deus.